Vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. É só um versículo que nós vamos ler. 5, 23. Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus, Ele é Deus de quê? Da paz, vos santifique em tudo. E o vosso corpo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós te pedimos que o Senhor opere em nosso meio. Eu creio, Senhor, que essa palavra veio do Senhor, de Ti para as nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa comunicar aquilo que o Senhor já me transmitiu, que nós possamos aprender da Tua parte. A Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia. Repreendemos nesse momento toda a ação maligna, toda a atrapalhação em relação à palavra. Nós oramos, traz-nos, Pai, entendimento. Meu Deus, abençoa também aqui o culto dos juniores, o culto das crianças que se reúnem aqui ao lado. Unge, Senhor, usa, Senhor, os tios, os coordenadores, abençoa as nossas vidas. Nós oramos a Ti, nos edifica, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o ser humano é um ser tricotômico. Ou seja, nós somos um ser compostos de três partes. Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Nós somos um ser triuno, três em um. Três, mas que ao mesmo tempo esses três não são dissociáveis. Eles compõem uma só pessoa, um só ser. E o versículo bíblico que nós lemos introduzindo essa palavra é um versículo que traz essa verdade para nós de uma forma inconfundível. Diz aqui que Deus nos santifique e que Deus nos santifique de forma integral, em tudo. Santifique em quê? No nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E que isso seja conservado de forma irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Não adianta nós corrermos e perdermos a corrida. Porque o que importa para nós, não importa como nós cheguemos, se com problemas, se com tribulações, como diz a palavra do Senhor, que importa através de muito esforço e tribulações entrarmos no reino dos céus. Não importa como nós cheguemos, o que importa é que nós cheguemos à salvação. Quando Jesus vir, nos encontre de forma irrepreensível e de forma íntegra, conservados deste mundo, conservados no corpo, na alma e no espírito. Às vezes nós confundimos espírito e alma, achamos que é uma coisa só. Muitas vezes achamos que é uma coisa só, o espírito e a alma. Mas o espírito é um, a alma é outra. A própria palavra também nos revela isso. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra em nós a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. Então, essa passagem nos revela que nós temos alma e temos espírito. Nós somos seres com essas duas coisas também distintas. Às vezes tem essa confusão, mas devemos saber que são duas coisas completamente distintas.
E por vezes nós falamos, e você já ouviu muito, ou até você já disse: vamos ganhar almas para Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Na verdade, nós queremos dizer isso: vamos ganhar, não é a alma, vamos ganhar o Espírito para Jesus. Porque o nosso corpo é algo material que vai se dissolver após a morte. A nossa alma também vai ser algo dissolvido, mas o nosso espírito vai permanecer, porque o nosso espírito é eterno. Nós tivemos um começo no nossa concepção, porque nós sabemos que quando a mamãe engravida, ali já existe a vida. Não é quando a mãe dá luz, mas a vida já está lá dentro, desde a concepção. Como diz em Salmo 139, que Deus nos vê lá dentro, ainda como uma substância informe, sem forma alguma, e no livro de Deus estão escritos todos os nossos dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então, nós nascemos para a eternidade. Esta vida aqui é apenas algo passageiro. Nós estamos aqui apenas em um pequeno espaço de tempo que não equivale a nada em relação a toda uma eternidade que vai durar para todo, já de eternidade, para todo o sempre. E essa passagem aqui por essa terra faz toda uma diferença em relação à nossa eternidade na vida post-mortem. Então, queridos, falamos muito em ganhar almas para Jesus. Na verdade, nós buscamos ganhar o Espírito para Jesus, queremos dizer isso. Mas nós esquecemos que o ser humano não é só espírito. O ser humano tem uma alma. O ser humano tem um espírito. Dentro de um pensamento chamado pensamento teológico europeu, porque os europeus não precisavam de nada. Como se você for lá na Europa, você vai ver que eles são ricos. Eles são economicamente estáveis. Na Suíça mesmo, quando a pastora tivemos oportunidade de ir lá, você fica boquiaberto, e você não vê pobreza, você não vê pobre. Nós ainda vimos em outros países que estavam em crise, pessoas mendigando, pouquíssimas, mas em países mesmo como Suíça, altamente desenvolvido, você não vê um pobre, você não vê pobreza, você não vê miséria. E aí o pensamento teológico europeu, dentro desse pensamento, apenas queria ganhar os espíritos, as vidas espirituais para Jesus, porque as pessoas não têm necessidade nenhuma de Deus no pensamento deles, para a alma, nem para o corpo. Ok? Mas, amados, nós ganhamos as pessoas para Jesus. Ganhamos, e muitos acham que ao ganhar, elas estão preparadas para o céu, e realmente estão, ao serem ganhas para Jesus, estão salvas e estão, então, com a salvação, com o céu garantido nas suas vidas. Uma vez nós esquecemos que as pessoas também têm alma. As almas, a alma que é composta pelas vontades e as emoções, que tem as necessidades, as nossas almas, muitas vezes insaciáveis. Achamos que Cristo não tem que ganhar aquilo também, ou ganhar para Cristo a alma e nem o corpo. Aí esse corpo nosso também tem necessidade de comer, de beber. E aí a pessoa está ganha para Cristo, para ir para o céu, mas se a pessoa não morre logo, ela vai ter que viver nessa terra ainda. Se a pessoa não bate logo as botas, ela vai viver na terra ainda. E aí vai viver como? Em que perspectiva de Cristo nessa terra, sendo que a alma e o corpo também precisam de Jesus? É meio complexo ainda entendermos, mas nós vamos discorrer aos pouquinhos acerca disso. Paulo disse nesse texto que nós lemos que o Deus da paz nos santifique em tudo. Que a ação de Deus seja integral nas nossas vidas. Uma ação de Deus não só para o nosso espírito, concernente à salvação, mas uma ação de Deus para a nossa alma e para também o nosso corpo, no que concerne a esta vida. Jesus mesmo disse em João 10:10: eu vim para que tenham vida em abundância.
A vida é a abundância, é a vida plena que Deus tem para nós. A plenitude da nossa vida será no céu. Quando no céu sentiremos o gozo eterno, dentro, não é ao lado, mas dentro do próprio Deus, nós viveremos lá na Nova Jerusalém. Mas tem as demandas desta terra, e nós somos um ser que estamos na terra, e Deus também deseja esta vida plena para nós, aqui também nesta terra. E Deus quer nos santificar, Deus quer nos abençoar, Deus quer ser Deus em nossas vidas de uma forma integral, no espírito, mas também na alma e também no corpo. O termo santidade vem de dois termos, na Bíblia vem de dois termos hebraicos. Um termo é kodesh no hebraico, e o outro termo é hagios no grego, que na raiz da palavra quer dizer puro, consagrado, separado e ou íntegro. E é isso que Deus quer para nós, que nós sejamos pessoas inteiras. Ser santo é ser ou se manter íntegro, se manter inteiro, é ter saúde espiritual. E eu até ouso também dizer que ser íntegro espiritualmente é ter saúde psíquica e saúde também no corpo. A Bíblia diz que no nosso ser há um Espírito. Não é o Espírito Santo que habita em nós, que nós temos o Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Mas nós temos o nosso Espírito, nós somos seres espirituais. Em Jó 32:8 diz que nós somos seres espirituais. Mas o que é o nosso espírito? O que é? Como eu o identifico? O nosso espírito, conforme Gênesis capítulo 2, verso 7, é o sopro de Deus dentro de nós. Quando Deus criou o ser humano, criou Adão, Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O nosso espírito é a nossa consciência individual. Sabe, um cachorro, um gato, um pássaro, chamamos de seres irracionais. Por quê? Porque eles são seres que têm corpo, mas também são seres que sentem. Eles gritam, choram, se esperneiam, os bichos. Então eles também têm alma, que é a sede das emoções deles. Mas eles não têm espírito, eles não são seres espirituais. Os animais, eles morrem e eles perecem. Alguém até disse assim, para mim: pastor, vai ser legal na terra lá, a gente com o leão brincando, ou lá no céu, quer dizer, a gente e o leão brincando. Eu disse: onde é que você viu isso? Foi no Testemunho de Jeová, foi? Que você viu isso? Que diz que a terra vai ser refeita e vai conviver os homens e os animais de forma pacífica. No céu não vai ter animal, gente. Os animais não têm espírito. Eles, ao morrer, eles não vão para o céu, nem também vão para o inferno. Eles vão perecer. Eles não têm espírito, eles têm alma e têm corpo. Nós, seres humanos, seres criados como que primícias de Deus, é que temos espírito. É a nossa consciência individual. Como fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. É a parte do nosso ser que estabelece um ponto de contato com Deus. Ficou triste, a gente ficou triste quando o cachorro não vai para o céu, E o cachorro morreu, eu vou ver ele no céu não, E agora, não vai, nem aqui perto vai perecer. Nosso espírito é o nosso ponto de contato com Deus, e ele foi criado para a eternidade. Por isso, viver em santidade ou viver no pecado traz consequências eternas para nós, seres espirituais. Escute, nós temos poder de decisão. Nós podemos decidir sobre a nossa vida após a morte.
Não é Deus que decide salvar você. Deus já fez a parte dele, quando ele na cruz se entregou por nós, e aí abriu o livre acesso. Jesus mesmo diz que ele é o caminho para ir ao Pai é Jesus. Ele nos mostrou o caminho, e esse caminho, esse livre acesso foi dado por Cristo na cruz. Mas nós somos seres que temos nosso livre-arbítrio. Nós podemos decidir em aceitar Jesus, em receber Jesus ou não, em ter Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal ou não. Aí você diz, mas Deus é mau, vai lançar pessoas no inferno. A decisão é nossa, o caminho está aí aberto. Se recebermos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos no caminho para o céu, que é Jesus esse caminho. Se não, em caso contrário, nós estamos decidindo ir para o inferno. E aí, misericórdia 3 vezes, como diz uma pessoa ali, né? O nosso espírito amado, ele é alimentado, precisa ser alimentado. Como seres espirituais, precisamos alimentar o nosso espírito. Você não tomou café hoje? Não almoçou? Alguns jantaram? Depois tem lanche da cantina, você pode ir lá, viu? E aproveite hoje a promoção, que é R$2, mas todo dia R$2, todo domingo, né? Mas é a promoção, vamos dar uma promoção hoje, amado? Hoje vai ser R$1,99, tá certo? Então aproveita, passa na cantina. A cantina é para ajudar a compra da Kombi. Inclusive os jovens e adolescentes foram ontem para a feira, às 6 da manhã foram para a feira, e foi um sucesso a venda que eles tiveram lá de roupas, um bazar que eles fizeram. Então se você tem roupa lá em sua casa, roupa que você não usa, mas ela é usável, manda para cá roupa rasgada não, viu gente? Nem costureira tem na igreja, só pequena, mas se aposentou já, tá bom? Não manda mais roupa para cá, não manda assim, roupa que você não usa, mas que é usável, que outros possam comprar para usar. Você pode trazer a roupa, porque as irmãs, tem aí Luciane, que é coordenadora dos jovens, Daniel, que é o co-coordenador dos jovens, tem os outros jovens, você pode trazer, que eles estão indo para a feira vender, e foi um sucesso a venda antes, que tem outras pessoas também vendendo lá, mas eles eram os que mais, que o povo ia mais em cima, né? Estava brilhando lá, a luz, e eles estavam lá. Então, glória a Deus. Calçados também, chapéu, o que você tiver aí, tá bom, gente? Pode, só não doe peça íntima, mas o resto pode jogar duro, nem essas meias também, pode jogar duro aí, tá bom? Mas continuando. Então, assim como nós comemos, nos alimentamos, o nosso espírito também tem a necessidade de alimento. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Nós alimentamos primeiro através das disciplinas espirituais. Nós devemos ler e meditar na Bíblia. A Bíblia é um alimento para o nosso espírito. Nós oramos. Ser espiritual ou cristão que não ora, ele vai emagrecer espiritualmente. E quanto a engordar espiritualmente, não se preocupe. Quanto mais gordo espiritualmente, melhor. Cuide do seu corpo para não engordar muito. Mas espiritualmente pode engordar à vontade. Pode ler a Bíblia, pode orar, pode jejuar. São disciplinas que alimentam o nosso espírito. Outra forma também, a comunhão com o corpo de Cristo. Nós devemos ter comunhão com os irmãos. E isso também alimenta a nossa vida espiritual. Pode pensar aí, pessoas que vivem afastadas por muito tempo da igreja, da reunião do povo de Deus, elas enfraquecem espiritualmente. Porque estar em comunhão está se fortalecendo. E também nossas vitórias diárias frente ao pecado nos alimenta espiritualmente. E quanto mais nós vencemos o pecado, mais edificados nós somos e mais nós crescemos, mais fortalecidos estaremos espiritualmente.
O nosso corpo, queridos, eu estou falando de corpo, alma e espírito hoje, sobre manter íntegro corpo, alma e espírito. Eu falei do espírito, vou falar agora do corpo. O nosso corpo é a nossa parte material, ok? A parte material, a parte palpável, a parte visível do nosso ser. É a casa onde reside o nosso espírito, onde também reside a alma. Nosso corpo é esta casa. E o nosso corpo é um agente passivo. Ele é passivo das ações desses outros dois, das ações do espírito e das ações da alma. Daqui a pouco entenderemos melhor essa questão da passividade do corpo, as ações do espírito e as ações da alma. O nosso corpo é chamado de o pau mandado. Tem essa expressão? O pau mandado só faz o que o espírito ou a alma querem ou demandam. Às vezes você quer orar, alimentar o seu espírito, orar. Vem sobre o seu... Não sei com você acontece isso. Muitas vezes vem sobre mim aquela desejo anormal, inclusive, de orar. De orar aquele momento. E aí eu busco um lugar. Às vezes eu me coloco ali naquele lugar, vou lá no meu lugar secreto, lá em casa, ali só eu e Deus. Às vezes eu estou dirigindo, só não posso fechar os olhos dirigindo e orando, né? Às vezes eu estou em outro ambiente e eu começo a orar, porque aquilo é meu corpo, vai sujeitar ao meu espírito, porque meu corpo vai ali se concentrar, minha boca, às vezes, se for falar, orar falando com Deus, mesmo, literalmente, eu vou falar, Deus vai estar me ouvindo, meu corpo vai estar então, minha boca mexendo, então meu corpo está sujeito ao meu espírito. Às vezes também o corpo está sujeito à alma. Quantas pessoas decidem fazer uma coisa que é um desejo ali da pessoa, e desejos vêm da alma, e o corpo responde e faz. Então o nosso corpo é isso, ele é passivo ao que o espírito ou a alma quer, ou o que eles demandam para nós. Mas eu vou ficar um pouquinho hoje falando mais sobre a alma. Queria chegar nisso. A alma. A alma é a sede de nossas vontades, de nossas emoções e do nosso intelecto, nossa inteligência. A sede onde está a nossa mente. Ok? A nossa mente é a parte do nosso ser mais vulnerável aos ataques decorrentes tanto das demandas desta vida como por parte do diabo. Vamos lá. Nossa alma, ela também é tricotômica. Nossa alma, ela tem as emoções, tem as vontades, que são os desejos, e tem a mente. A mente está aqui no centro, e ela atende às demandas das emoções e às demandas das vontades. As nossas emoções, muitas vezes elas são vulneráveis às ações desta vida, das demandas dessa vida. Nós notamos isso muito, que os dias correm. Alguns dizem que os dias estão sendo abreviados. Aí, na verdade, nós somos muito ocupados hoje. E tudo é rápido. Tudo passa rápido, tudo é rápido. As distâncias foram encurtadas, porque hoje você pode pegar um avião, está aqui hoje, e no mesmo dia você pode estar no sul do Brasil. E até se fosse de carroça de burro, ou das carruagens, demorava quanto tempo para chegar lá? Eu lembro que os navios para vir da Europa para cá demoravam um mês. A história do Brasil a gente já estudou, quando estudou vinha, né? Demorava um mês. Quando Cabral saiu para descobrir o Brasil, ele saiu em março de Portugal e chegou no Brasil 22 de abril. Demorava um mês. Mas hoje você pode pegar um avião em Salvador e estar na Europa em 9 horas, 10 horas. As distâncias encurtaram. Você está aqui hoje para falar com alguém, não tem que ir atrás
nem de um telefone, antes era um telefone com fio, né? Eu lembro quando eu era criança, que eu morei num povoado lá no Pernambuco, um povoado chamado Lagoa Grande. Já se conheceu lá, a gente viajou esses dias para um congresso, ela conheceu. Ó, Jace, ali é um lugar aqui, eu falando para Jace, né? Aquela rua, aquela praça ali, eu corria só, quando criança ali, brincando. Aquela rua ali eu morei, aquele riacho que o meu irmão dentro de mim. Minha mãe nunca sonhava que ele tomava banho, e meus irmãos, naquele riacho, que era fundo só. É de criança tomando banho naqueles riachos. Até morreu um coleguinha nosso naqueles riachos, até falando assim com ela essas questões. Então, amados, voltando, deixa eu lembrar onde é que eu estava. Do telefone. Aí ligavam para a gente. Aí a telefonista do posto de atendimento ia chamar a gente lá em nossa casa, para minha mãe ir atender ao telefone lá na praça. Hoje não, gente, nós temos com o WhatsApp, olha. E o povo parece que... Eu estava esse dia sentado, eu estava com a pastora em um ambiente, tinha várias mesas. Naquela mesa tinha ali, em média, 4 pessoas em cada mesa. E aí, cada mesa tinha pelo menos uma pessoa com o celular ali, ó. Meu Deus, as pessoas perderam as relações pessoais, assim, de conversar, de estar junto. Hoje a pessoa está junto, mas é virtualmente. Eu estou com você aqui, mas eu estou junto com outro conversando que está longe de mim. E essa vida toda, essas demandas todas, nos fazem ficar com nossos pensamentos acelerados, nossas emoções também são até atingidas. E as demandas dessa vida batem de frente com as nossas emoções. Nós temos nossas emoções bombardeadas, né, por essas demandas da vida, e por não protegermos bem as nossas mentes, nós passamos a viver num verdadeiro cárcere da alma. O mundo hoje está muito estressado. As pessoas estão vivendo numa verdadeira correria que gera ansiedades nas vidas delas. Talvez se a gente fizer aqui uma pesquisa, eu não vou ser muito conservador em dizer, né, em que pelo menos 80%, 90% da gente tem crises de ansiedade. E segundo um dos maiores psicólogos do Brasil, ele diz que o mal desse século não é nem a depressão, é a ansiedade, e devido a ela, muitas pessoas têm ficado doentes. As ansiedades, os estresses e as perdas que nós temos provenientes da nossa relação com o meio em que nós vivemos, muitas vezes acaba somatizando, ou seja, traz para o corpo um problema que é de ordem psicológica, e nós adoecemos o nosso corpo, e nós temos tanta prova disso, que nós vivemos tensos. Se eu pedir a algum massagista profissional para vir aqui na igreja dar massagem, você vai dizer assim: ó, pastor, a maioria do povo aqui estava tenso, estava com isso aqui endurecido, né? Vivemos tensos, vivemos às vezes doentes no nosso aparelho digestivo, com problemas também cardíacos e com a terrível da depressão. São problemas decorrentes das emoções abaladas que vêm devido à nossa correria, à nossa rotina rápida, apressada. Estresse, ansiedade, e passamos a ter essas coisas. A Bíblia nos ensina em muitas de suas passagens a como nós protegermos nossas emoções. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: entregar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas o que é que nós fazemos? Eu quero um celular. Aí tem lá, Armazém Paraíba está dividindo em 15 vezes. Eita, o celular custa tanto, mas dividir em 15 vezes dá para pagar. Eu vou lá comprar. Mãe, eu quero um celular. Mãe, até as crianças, até os jovens, adolescentes estão ficando ansiosos também. As pessoas não querem mais juntar o dinheiro para comprar à vista.
Elas querem logo ter aquele negócio, e aí o mercado consumista facilita. A gente vive nessa rotina de consumismo, de querer as coisas na hora, e ficamos muito ansiosos, e não esperamos em Deus, muitas vezes, pelas coisas, quando a Bíblia diz que devemos entregar a Deus a nossa ansiedade, porque Deus está cuidando de nós. Em Filipenses 4:6 diz: está alguém entre nós ansioso? Desculpe, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, e aí diz também outros textos, preocupados. Não andeis preocupados por coisa alguma. O que é preocupação? É você se ocupar antecipadamente por algo que talvez venha a acontecer. É se preocupar com o futuro, é se antecipar a um futuro que nem chegou ainda. Eu estou preocupado, ou seja, estou com medo de acontecer isso, acontecer um futuro inesperado que você não quer. Eu estou preocupado, pré-ocupar a mente, ocupar de forma prévia a mente. E a palavra diz que se estivermos ansiosos, que nós oremos ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazei as suas petições conhecidas diante de Deus. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, vai guardar nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6 e verso 7. Que nós possamos proteger nossas mentes. Nossas emoções têm sido atingidas pelas demandas desta vida. Não temos como ter saúde psíquica, saúde na alma, se nós entregamos as emoções pelas demandas desta vida. Somos ansiosos, estressados, às vezes até estouramos com quem não tem nada a ver. O cara chega estressado do trabalho e estoura com a mulher e com os filhos, que está estressado. Proteja suas emoções. Jesus disse também em Mateus 6, verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos. A Bíblia fala tanto de ansiedade, porque Deus sabe que isso é um mal para as nossas vidas. Nós adoecemos se nossas mentes não forem protegidas, nossas emoções não forem protegidas. Em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, meu filho, olha o que Deus diz para você e para mim: acima de tudo, meu filho, tome cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Que nós possamos proteger as nossas mentes. A nossa mente, muitas vezes ela é encarcerada pelas nossas emoções. E as emoções são atingidas pelas demandas desta vida. Demandas, problemas, tribulações e etc. Agora, as nossas vontades também atingem muitas vezes nossas mentes e martelam em nossas mentes. As nossas vontades são o quê? São os nossos desejos, é onde o diabo trabalha para nos fazer cair nas suas artimanhas. Nós temos nossa mente, de um lado está nossas emoções, que atacam a nossa mente, e do outro lado está nossas vontades, nossos desejos também, que atacam a nossa mente. Nossas emoções são atacadas pelas demandas da vida, que automaticamente elas vêm até a nossa mente, encarcera, e nossas vontades são atacadas pelo diabo, que também ataca a nossa mente através disso. O inimigo, ele sabe que nós temos livre-arbítrio. Eu falei sobre isso agora há pouco. O poder de decisão. Então eu estou, portanto, no poder de decidir. Eu posso decidir cair
fazer ou não que o diabo tem proposto para mim. E foi nesse poder de decisão, em cima da vontade humana, que o diabo tentou a Eva. Lá em Gênesis 3, historinha muito conhecida por nós, em que Deus cria o homem, cria a mulher, e Deus diz que no centro daquele jardim teria ali uma árvore, que era uma árvore de conhecimento do bem e do mal, que o homem não podia comer do fruto daquela árvore, porque no dia que comesse do fruto daquela árvore, os olhos deles se abririam, eles pecariam. A questão não era comer do fruto, a questão era obedecer ou não a Deus. E em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, diz que Eva se deixou ludibriar pelo inimigo, e Eva olhou para aquela árvore, e Eva viu que aquela árvore era boa para se comer. Olha como é que Eva vê aquela árvore. Ela vê que aquela árvore é boa para se comer. E ela vê que aquela árvore, aquele fruto é agradável aos olhos, e a árvore ela se torna desejável. E ela então toma do fruto daquela árvore e ela come. E ela vai até o marido, dá ao marido, e o marido também come. E com isso eles desobedecem ao que Deus havia dito para eles. O pecado é assim. Não há talvez uma ilustração tão perfeita sobre o pecado na Bíblia como essa. O pecado é bom para se provar aos nossos olhos, para nossa alma às vezes vê assim, o pecado como algo bom para se provar, agradável aos olhos e é desejável. Sucumbir ou não, então, aos desejos está em nosso poder de decisão. Cair no pecado, nós podemos decidir ou não fazer isso. O pecado para as nossas vidas nos faz adoecer na vida espiritual. E a nossa alma muitas vezes se inclina para o pecado porque tem os desejos, tem as vontades de provar disso. E a palavra de Deus diz que nós não devemos alimentar os nossos desejos. Nós não devemos fazer isso. Em Tiago 4,7 diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando resistimos, o diabo ele foge. Mas diz também 1 Coríntios 6, verso 18, na parte A, que nós devemos fugir também. Tem coisas mais graves, como impureza e imoralidade, que nós não devemos ficar esperando acontecer. A gente tem que fugir. Porque são coisas que batem na porta dos nossos corações, das nossas mentes, vêm de encontro às nossas vontades. Eva se alimentou do desejo e Eva caiu. Assim também outros homens na Bíblia também fizeram isso. Se alimentaram do desejo, não resistiram, não fugiram, ficaram ali se alimentando e acabaram caindo. Uma das histórias mais tristes da Bíblia está lá em Juízes capítulo 16. Quando Sansão, um homem de Deus, que nasceu nazireu, ou seja, consagrado ao Senhor, ele se envolve com uma mulher chamada Dalila, e o seu coração se entrega àquela paixão. Ele foi envolvido completamente por aquela paixão. E Sansão, ele deixa aquela mulher ludibriá-lo, tentá-lo, ludibriá-lo, e Sansão cai e revela a fonte da sua força. E um homem que era um homem de Deus, que quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, ficava com um poder extraordinário. Ele ficou cego e foi passar a ser um objeto de
de escárnio por parte dos inimigos. Um exemplo também de um homem que, chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi, diz lá em 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 a 5, que ele caiu no pecado quando ele estava no lugar errado. Quando os reis saíam para as guerras, nesse tempo, Davi resolveu ficar no palácio, e ali no palácio ele viu uma mulher tomando banho. De onde ele estava, viu uma mulher tomando banho, desejou aquela mulher, sucumbiu ao desejo e caiu em pecado com aquela mulher. Devemos proteger nossas mentes das nossas vontades. Se entregar às vontades pode trazer danos espirituais irreparáveis para as nossas vidas. Eu falei para vocês que nós podemos decidir entre o céu ou entre a perdição eterna. E sucumbir aos desejos, às vontades, nós podemos trazer danos horríveis para as nossas vidas. Deus quer que nós sejamos íntegros no nosso corpo, na nossa alma e em nosso espírito. Daí a importância de nós protegermos a nossa mente, porque é da nossa mente que parte as ações para o corpo ou as ações para o espírito. Se nós decidimos não cair nos desejos da carne, nosso espírito não sofrerá, se manterá íntegro. Mas se nós decidirmos cair, nosso espírito ficará sucumbido no pecado, como nosso corpo também. Tem um versículo muito interessante, eu até li ele agora há pouco. É Provérbios 4:23, mas em outra versão diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Amado, sobre tudo você deve guardar bem, guarde o seu coração. Na Bíblia, nosso coração não é aqui, nosso coração, segundo a Bíblia, é aqui, é a mente. Proteja a sua mente. Nós não podemos deixar nossas emoções e os nossos desejos que eles tirem a nossa alegria de viver uma vida plena no Senhor. Quando nós protegemos nossa mente das vontades que são atingidas pelas tentações, e protegendo nossas mentes das nossas emoções que são atingidas pelas demandas da vida, nós estamos protegendo também nossa vida como um todo, de adoecer tanto no corpo como no espírito. Que nós possamos vigiar e buscar o Senhor e fortalecer as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus tem planos para cada um de nós. Deus nos ama, mas o que eu quero dizer para você é que a nossa alma tem que ser protegida, porque da alma é onde partem as doenças para o corpo e de onde partem as doenças para o espírito. Proteja a sua vida, que o nosso Deus da paz, nos conserve santos e irrepreensíveis na sua vida, até a sua vinda, santos, irrepreensíveis, íntegros em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Vamos ficar em pé todos nós, vamos fazer um solo aqui, em nome de Jesus. Nós bendizemos ao nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento.